Esse é Far Cry 6. Ele tem mecânicas de stealth e combate muito bem trabalhadas e com um mapa gigantesco e cheio de coisas para fazer, e aliado a gráficos lindos e essa vista maravilhosa que te faz questionar se a realidade é tão bonita quanto nesse jogo, e personagens ultra realistas com expressões faciais que há 20 anos atrás a gente nem sonhava em existir. E eu não tenho muito mais o que dizer sobre esse game, além dele ser chato pra cacete. Já quando eu tinha o meu PS4, eu tinha parado um pouco de jogar jogos single player com certa frequência, já que no PS4, depois de jogar jogos marcantes, todos os novos lançamentos pra mim eram meio paia. E Far Cry 6 é o maior exemplo disso. Ele usa e abusa daquela famosa fórmula de mais e maior. Você não conhece essa fórmula? Basicamente ela é muito usada nos cinemas para a criação de sequências, principalmente de ação. Independence Day é um exemplo disso. Enquanto no primeiro filme ele apresenta um show pitoresco, cheio de ação e coisas empolgantes na sua tela, na sua sequência ele apenas pega tudo que deu certo e multiplica pelo triplo. Mais explosões, mais inimigos, uma nave maior, um problema maior, porém com o mesmo jeito de resolver. E aplicando isso ao Far Cry 6, a gente tem um mapa maior, uma variedade de armas maiores, gráficos maiores e mais ação. Porém, isso não salvou o jogo de se tornar maçante, principalmente para quem já acompanha a franquia há muito tempo, que é o meu caso, que eu comecei a jogar desde o primeiro Far Cry de 2005. Eu lembro quando eu fui jogar o Far Cry 3, tendo como uma única base assim, de referência da franquia o primeiro jogo. E meu amigo, que evolução foi aquela? Você sentia que era um jogo totalmente novo e reinventado, mas não era tão fora do que já era apresentado nos primeiros jogos. E isso não é uma coisa que você vai ver no Far Cry 6. Pega do 4 até o 6 e você não vai notar nenhuma evolução além dos próprios gráficos e melhorias nas mecânicas básicas. Far Cry 4 é bom e o 5 também é bom, mesmo você já percebendo que é a mesma coisa do Far Cry 4 e do 3, mas quando chega no 6 você não tem nem sequer uma história boa, digna assim de esperar de um AAA. Eu dropei do jogo com menos de 3 horas de gameplay porque simplesmente eu não tinha nenhum interesse de fazer nada no jogo. Eu não tinha interesse na história principal e muito menos nas secundárias. E o mapa também não é interessante de ficar andando por ele. E quando eu montei o meu humilde PCzinho, voltei a ter um interesse maior por jogos single player. Porém eu fiquei frustrado porque não consegui rodar muitos jogos recentes da indústria AAA. E foi então que eu recentemente comprei o Duke Nukem Forever. E apesar de eu não ter gostado muito do jogo, isso abriu a porta para algo muito maior. Com isso eu acabei comprando o Wolfenstein The Old Blood, e foi aí que eu mudei toda a minha percepção do que realmente torna um jogo divertido. Logo eu tava indo cada vez mais longe, explorando jogos que eu antes nem sonhava em jogar. Por exemplo, numa promoção eu comprei Duke Nukem 3D. A partir daí o preconceito que eu tinha com jogos antigos foi totalmente quebrado. Enquanto mais eu jogava, mais eu percebi que eu tava me divertindo de verdade com esses jogos. E aí, parando um pouco para analisar os lançamentos que tem vindo recentemente, eu percebi que se criou uma onda de remakes e remasters com o passar dos últimos anos. E isso pra mim é só a indústria percebendo que os jogadores estão insatisfeitos, e como os jogos antigos não dão mais dinheiro, nada melhor do que remasterizar ou refazer do zero eles. E tem dado certo. Resident Evil 4 Remake, Shadow of the Colossus Remaster, Lollipop Chainsaw Remake e mais uma infinidade de jogos que já foram lançados ou que estão previstos ainda estão dando certo. Isso me fez refletir um pouco, cara. Por que os jogos atuais estão deixando tanto a desejar? Os jogos estão cada vez mais caros, levando cada vez mais tempo para serem desenvolvidos e no fim ou estão sendo um fracasso de vendas ou um fracasso na crítica. Hoje em dia a gente tende a esperar muito de um jogo, gráficos de tirar o fôlego, mecânicas polidas ao extremo, mapas gigantescos para explorar, mas será que isso é realmente o que faz um jogo ser divertido? A indústria vende a ideia de que quanto mais realista o jogo, melhor a experiência, mas o que realmente estamos procurando é diversão e às vezes isso acaba ficando em segundo plano. Quando eu voltei a jogar esses jogos mais antigos, eu percebi que não precisava de gráficos de última geração mega realistas e mapas ultra mega bem trabalhados e gigantes para me sentir completamente imerso naquele jogo. A diversão estava ali, mecânicas simples, porém bem feitas e envolventes. A diversão é o que realmente importa para um jogo. Você pode ter a melhor qualidade gráfica do mundo possível, mas se o seu jogo não for divertido, cara, ninguém vai querer jogar. E isso explica porque jogos multiplayer que têm gráficos relativamente simples e fazem tanto sucesso. Fortnite e Valorant são um exemplo. São jogos lindos e com gráficos simples,
não apelam para o ultra realismo. Nos jogos multiplayer, a diversão muitas vezes está na interação com outros jogadores. Gráficos e mecânicas super elaboradas nem sempre são prioridades. O jogo pode ter dezenas de mecânicas, porém se elas não forem bem feitas, as pessoas vão odiar. No Valorant, apesar de parecer só um CS com habilidades, cada personagem muda o jeito que você vê a partida. Cada um tem um kit de habilidades que torna a experiência de qualquer partida algo marcante. E se qualquer um deles for mal feito, com habilidades que não fazem sentido, as pessoas não vão jogar com ele. Multiplayer é sobre a experiência coletiva. Isso torna a jogabilidade mais importante do que qualquer outra coisa. E é aí que a indústria deveria tirar uma lição. A indústria acostumou a gente a pensar que um jogo bom é aquele que tem um mundo enorme, milhões de mecânicas e gráficos ultra realistas, com uma campanha que leva horas e horas a fim para ser finalizada. Mas será que isso é realmente o que a gente precisa para se divertir? Quando eu comecei a jogar os 2 primeiros jogos da última saga lá do Wolfenstein, porque eu já tinha zerado The New Colossus no PS4, eu acabei percebendo que estava me divertindo ali mais do que em muitos lançamentos recentes. Old Blood não traz uma mecânica de stealth ou de combate muito inovadora, mas o que ele propõe é muito divertido. Se a sua estratégia de chegar e matar todo mundo na faquinha ou no silenciador na maciota e não der certo, você pode só tacar o foda-se, pegar 2 shotguns ao mesmo tempo e sair descendo bala em todo mundo que você encontrar pela sua frente, até encontrar com o general e desligar os alarmes. E mesmo que você tenha que ficar repetindo a mesma coisa de fugir de um lugar, entrar em outro, passar despercebido e ter que atirar em todo mundo, isso é divertido de ser feito, não é algo maçante, é uma coisa que te interessa ali no jogo, que você quer fazer. O que é bem diferente, por exemplo, do Far Cry 6, que, pô, você tem que ficar invadindo lá os negócios lá nos acampamentos, um negócio chato, cara, maçante, você não sente interesse em fazer aquilo. E eu sei que é injusto comparar os 2 jogos e também jogos antigos com jogos atuais. Eu não quero dar uma de todinha aqui e usar exceções a regras para usar como um argumento para todos os jogos e dizer que não existe jogo bom hoje. Sim, tem jogos fantásticos, a indústria indie mesmo é o que tá salvando os jogos atuais, mas mesmo assim a gente quer jogar jogos AAA, cara. Isso é literalmente o motivo da busca incessante dos consoles da Microsoft e Sony de serem cada vez mais potentes. Eu não quero pagar 4 conto em um console pra jogar Stardew Valley, né? Porra, isso aí eu jogo no meu PC. A gente que cresceu jogando nos anos 2000 viu uma boa parte da evolução dos videogames. A gente viu o GTA San Andreas se tornar o GTA V, viu o Resident Evil 4 se tornar o Village e mais recentemente até o remake do Resident Evil 4, que trouxe toda aquela nostalgia de um jeito muito divertido e usando toda a tecnologia atual. E como eu disse, a gente tá vendo uma onda de remakes e remasters vindo à tona, porque é mais fácil pegar algo que já deu certo e tacar na mesa com novos gráficos e uma jogabilidade mais atual. E longe de mim achar isso ruim, eu gosto que as empresas trazem os jogos antigos pro novo público e também pros saudosistas. O negócio é que por causa dos altos investimentos que são necessários para criar um jogo AAA hoje em dia, inovar em alguma coisa se torna algo perigoso. Por que uma empresa vai investir em algo que nem pode dar certo, sendo que é só mais fácil pegar um Assassin's Creed e espremer até a última gota? Se o jogo for uma bosta, ainda assim ele vai vender o suficiente. Mas eu acredito que isso aí tá mudando, porque o consumidor tá sim acordando e vendo toda essa patifaria. Não é à toa que muitos jogos estão dando prejuízo, porque ninguém quer comprar uma coisa ruim que se vende como algo extremamente divertido, só porque tem gráficos realistas e ambientação atmosférica. Até recentemente agora teve o caso do Assassin's Creed Shadows, que foi adiado pro ano que vem, porque provavelmente o jogo ia sair todo bugado e todo cagado, e somando com todas aquelas tretas que teve por causa do Yasuke lá, ia ser um suco do caos e do fracasso pra Ubisoft, que tá apostando muito nesse jogo. E eu só acho que eles adiaram porque a Ubisoft não tá muito bem das pernas, vocês já devem ter visto as notícias aí das quedas das ações e tal, e dessa vez não dá pra confiar que o consumidor vai ser tão trouxa assim, então é melhor garantir que seja um jogo bom. E outra coisa que tá bem alta ultimamente é aqueles jogos ao estilo PS1, que trazem aquela nostalgia de jogos antigos de uma maneira divertida. Os gráficos feios se tornam bonitos e até aesthetics, e fazem os desenvolvedores ficarem 100% focados na diversão que o jogo pode trazer pro jogador. Eu joguei toda a coleção do Haunted PS1 e o que tem de jogo bom que traz uma gameplay muito fora da casinha é tipo, mano, sensacional. Eu recomendo muito vocês jogarem essa coleção, é basicamente um jogo em que você anda por um museu e vai escolhendo as demos dos jogos dos desenvolvedores independentes que adotaram esse estilo.
O link vai estar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. É totalmente gratuito. Se você gostar de algum dos jogos, você pode ir lá no Twitter ou no Reddit apoiar os desenvolvedores. Um relato engraçado é com o meu pai. Quando eu tinha um PS4, ele tentou jogar alguns jogos, mas achou tudo chato pra cacete. E depois de um tempo, meu irmão comprou aqueles consoles de R$ 120 que você pluga na TV e pode jogar uns 1000 jogos antigos. E mano, ele adorou, vivia jogando Metal Slug, Super Mario, Castlevania e um monte de outros jogos que realmente são bem divertidos. Eu até mostrei o Blasphemous pra ele e ele gostou pra caramba, tava se divertindo muito. E no final das contas, talvez o segredo pra aproveitar os jogos de verdade tá em resgatar aquela simplicidade que fazia a gente se divertir sem precisar de gráficos perfeitos ou mundos gigantes. O que realmente importa é como o jogo pode te divertir. Doom tá aí firme e forte para provar que dá para ser extremamente divertido usando uma gameplay baseada em shooters antigos, mas com tudo que a nova geração pode oferecer. E você, o que você acha disso? Tu já deu uma chance para aquele jogo antigo que você deve ter comprado por R$ 1,99 na Steam e nunca jogou? E lembrando que tudo que eu falei aqui é baseado na minha opinião. Se você tem algo para criticar ou adicionar, é só deixar nos comentários que eu vou ficar bem feliz de ler o relato de vocês. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me conta aí nos comentários qual foi o último jogo antigo que você jogou, o mais novo, sua experiência. Eu vou curtir pra caramba de ler os comentários de vocês. E é isso, galera. Até a próxima, não usem drogas, e é isso aí.